Como está o GPS de Pedro? Minha amiga, o GPS de Pedro está voando ou não? Melhorou, né? Boa noite, Alicia, todas e todos aqui com a gente. Gente, o GPS teve uma melhora sensível de uma semana para outra. Meu Deus, que mundo é esse em que a gente agora vai ter que falar do GPS? É um mundo em que, se a análise não contiver, a análise do jogo não contiver números, dados, estatísticas, é como se não houvesse análise. Se uma análise que não foi feita. E eu olho para o futebol de um outro jeito, completamente diferente, assim. Como é que pode o GPS mudar radicalmente em uma semana? Alicia, como pode o GPS mudar? Então, mudou radicalmente, né? Ele pode ter, então ele está mais esforçado, pode ser. Mas se o cara não está esforçado, é aquilo que a gente falou, tem alguma coisa acontecendo na vida dele. Pode ser um diretor nocivo, que diga coisas que machucam, que diga coisas inapropriadas, pode ser um problema na casa, pode ser um problema com o filho, pode, não sei, né? Tá aqui, o seu GPS, você é muito importante para a gente, mas o seu GPS não está dizendo que você está se esforçando. Vamos conversar? Vamos conversar? E agora não, o cara entrou e decidiu o jogo, né? Para mim é desgraça. Ele entrou e decidiu o jogo. Então, eu acho que às vezes a gente coloca o debate num lugar muito pequeno, sabe? Muito pequeno. E tem muito mais coisa além de um GPS, né? Eu não estou querendo dizer assim, o GPS não adianta de nada. Claro que adianta, né? Tem uma ciência ali, que é também importante de ser olhada, mas ele é pouco. Ele é bem pouco em relação ao tudo que tem em volta disso. E ele é só um sintoma, né, Alicia? Ele é só um sintoma e me parece que o Felipe Luiz não entendeu que essa história não está no controle absoluto dele. Felipe Luiz tentou dar essa história por encerrada na coletiva, lembrando que foi ele, duas coletivas atrás, que começou essa história, sentou lá e disse: vou responder todas as perguntas que vocês quiserem sobre o Pedro. Duas coletivas depois, corta para a cena, está lá Felipe Luiz dizendo: não vou responder mais, porque este assunto está encerrado, enquanto o jogador dele, o Pedro, estava dando uma entrevista dizendo que para ele o assunto não estava encerrado, porque ele espera que o membro da diretoria, ao que tudo indica, segundo informação dos nossos colegas, o José Boto, enquanto o Boto não pedir desculpas pelo episódio, porque o Pedro mesmo disse: eu não treinei bem, porque estava mexido com o que aconteceu, com as mensagens que foram vazadas. Não tem dúvida, ele não está dizendo eu não treinei bem, eu não treinei mal, não é isso, tá tudo bem. Ele está dizendo eu treinei mal por causa disso. E aí vale a gente dizer também que já tinha havido uma punição para o Pedro. Ninguém acha que o Pedro tinha que ser escalado, tá relacionado, ser titular sem treinar. Ele já não estava sendo relacionado. Isso aí é uma punição enorme para um jogador, é a maior punição para um jogador de futebol. Expô-lo na coletiva foi uma decisão, uma cereja no bolo, um bônus que o Felipe Luiz escolheu, muito provavelmente com a anuência da diretoria. Pedro voltou a treinar, está com a cabeça no lugar, entrou, resolveu o jogo, que foi pavoroso, não acha que o assunto está resolvido, e o Felipe Luiz está sentado lá dizendo: não, veja bem, essa história acabou, eu sou o homem mais feliz do mundo. Ele é o homem mais feliz do mundo. Então, é muito bom, porque assim, não tem polêmica. Tem, e foi você que criou. Temos uma polêmica e você a pariu. Você pariu a polêmica. E não adianta agora você querer engolir de novo a polêmica, porque você já tinha colocado ela para fora, né? Uma vez parida, ela está ali à disposição de todo mundo. E é muito, sei lá, vira um Nárnia, né? Olha, não tem polêmica, eu não quero mais falar sobre isso está encerrado. E, como você disse, enquanto isso, no gramado, o Pedro falava assim: não, eu não estou satisfeito ainda, eu quero um pedido de desculpas. O Pedro não abaixou a cabeça. E eu acho que o Pedro está certo. Desde o começo nessa história, eu acho que o Pedro está certo. Isso não quer dizer que a gente tem que celebrar o Pedro por ele não ter treinado bem, isso não quer dizer que a gente não esteja vendo todas as nuances, estamos vendo também um treinador desesperado, porque tem um craque que não está treinando bem e ele quer fazer treinar. Só acho que ele escolheu o método, a forma errada para fazer isso acontecer. Vamos ver se agora as coisas entram no eixo, assim. Mas o fato é também, Alicia, o Flamengo perdeu alguma coisa. Tem alguma coisa de essencial que foi perdida.
Eu não sei se é com essa história, eu não sei se há outros problemas, eu não sei se é o Boto, não me parece que ele seja a pessoa mais habilidosa do mundo para exercer essa função, né? Não basta a gente agora importar todo mundo de Portugal para trabalhar no nosso futebol, como se isso fosse ser, não, é só porque é Boto. Não é, não é. A gente vê o Abel, que é um cara que faz esse trabalho, que eu acho absolutamente histórico, mas, gente, tem outros que não, né? Então, sei lá, eu acho bem. Assim, é tudo especulação, tá? É tudo intuição. Me parece que desde a chegada do Boto, alguma coisa de muito fundamental mudou ali. E o Flamengo, que era um time que sobrava, não sobra mais. E vamos lembrar que antes da polêmica do Pedro tomar conta de tudo, já tinha a polêmica logo depois da eliminação do Mundial, daquele irlandês, o tal do Mickey, qualquer coisa, que o Boto queria contratar, e aí Sim. o nome vazou, e aí a torcida se revoltou, e aí o nome caiu, e aí ele ficou chateado, e aí as manchetes davam conta de Boto considera sair, Flamengo considera a saída de Boto, assim, era um monte de, assim, de condicionantes, mas houve ali um princípio de despedida, como se ele estivesse considerando ir embora do Flamengo, e isso tudo foi abafado pela crise entre Felipe Luiz e Pedro, que tem na sua origem o nosso amigo Boto, que é também quem colocou aquele racista, Alfredo Almeida, na posição de chefe da base, né, de coordenador, diretor da base do Flamengo, com aquela fala absurda sobre futebol africano, futebol europeu, enfim. Parece assim, muitas das crises recentes do Flamengo têm a mesma origem. E é um cara que eu me incomodo com essa coisa do trás do português que ele resolve, porque assim, gente, quem é José Boto? Jogou onde o José Boto? É isso que eu quero saber. Gente, olha o tamanho Maravilhoso. do Flamengo. Olha o tamanho do Flamengo. Sim. E veio como um grande gestor, né? Ele chega com trazendo isso na bagagem. É muito técnico. Ele é um grande gestor, assim, e está metendo os pés pelas mãos. Porque não basta ser um grande gestor, seja lá o que isso signifique, né? Você precisa conhecer o lugar para onde você está indo. O fato dele importar lá o novo diretor da base, que cometeu aquela fala eugenista, mostra que ele não tem noção do que é o Brasil. E ele, como diretor de futebol, ele tinha que ter se manifestado oficialmente. Não teve coragem de afastar o cara. Tinha que pelo menos ter falado, olha, ele vai, sei lá, passar por um processo educativo junto comigo, eu preciso também, né? Mas assim, ficou por isso mesmo. Então, eu acho que tem ruídos ali, sabe, Alice? Alguma coisa de muito fundamental foi perdida. E acho que o Felipe Luiz, ele está agora numa corda bamba de sombrinha. E ele escolheu trazer para o público uma questão de vestiário. Ele pensou para fazer isso. E a diretoria, essa mesma, sobre a qual a gente agora pondera críticas, né? Falou, vai lá e faz sim. A diretoria não falou, olha, talvez seja melhor, falou, vai lá e faz. Esquece o cara envolvido em suposto esquema de aposta, esquece isso aí, vai lá e fala do GPS do Pedro. Pode ir lá e falar. E vamos lembrar que assim a grande contratação, trabalho de scouting, genialidade do Boto é o Juninho, que com todo respeito está fazendo o quê no Flamengo? E, aliás, entrou ontem antes do Pedro. Então, assim, o recado do Felipe Luiz era claro: você está aqui, Pedro, mas você vai ser a última opção. Porque se ele está entrando depois do Juninho, é porque ele é a última opção. Né? Porque, assim, o Juninho não entregou nada, porque dificilmente tem algo para entregar no Flamengo. E ainda assim, o Pedro só entrou depois dele. O Wallace entrou de titular, né? Então, aí a gente pode até avaliar assim: o GPS, o Pedro não tá bom, então ele não segura o jogo inteiro, ok. Mas aí na hora da substituição, e faltava claramente aquela figura ali, né? Como faltou no jogo anterior. Só que daí, na hora da primeira substituição, entra o Juninho. E terminou o jogo com uma escalação esdrúxula, né? Porque ele colocou o Pedro, tipo, eu prefiro ganhar do que ceder a minha teimosia, né? Eu prefiro ganhar do que não ceder a minha teimosia. E aí ele teve que ceder. E o Pedro entrou, e aí o Pedro, né, deitou, porque o Pedro podia ter entrado e não ter feito nada. E aí o discurso do Felipe Luiz não mudaria, né?
Mas o Pedro entrou e falou, e hablou. E aí está decidido. E aí a gente precisa falar também do seu Fluminense, porque está aqui também Simone dizendo boa noite, meninas, e feliz aniversário para o meu Fluminense, que nos leva do céu ao inferno em uma É, semana. é. O Flusão nem jogou mal contra o Cruzeiro, né? Na nossa última live a gente estava até Jogou aqui bem. durante o jogo, mas jogou bem, mas agora assim, não tem o Arias, não teve o Cano contra o Flamengo, assim, tem elenco, amiga, para deixar a torcida sonhar pro resto do ano, depois do que fez no Mundial? Eu vou argumentar que tem elenco. O Fluminense entrou com uma escalação com os 3 zagueiros, né, depois do sucesso na Copa do Mundo, sucesso de crítica aí do voto popular, voltou, não foi contra o Cruzeiro, mas foi contra o Flamengo. Mas aí, o que mudou? Ele escalou os 3 zagueiros, mas ele escalou 3 atacantes. Ele não colocou mais gente no meio de campo. E isso acho que fez a diferença. Assim, o Everaldo foi muito mal e ele não tirou. O Everaldo ficou. Ele não usou o Serna até ser tarde demais. Então, eu acho que tem elenco, mas o elenco está no banco. O Ganso está machucado, que eu acho que é um cara que vai também ainda fazer a diferença. Mas a gente tem sim. O Serna é um cara que eu acho o Serna muito interessante. Acho um jogador de características muito importantes, assim, e um bom substituto para o Arias. Não é o ideal, não haverá uma reposição nos mesmos termos, mas o Serna é um cara muito interessante. Tem o Keno, o Fluminense tem elenco. Voltou o John Kennedy, tem o Lescano, que não está entrando, tem os caras da base, tem o Isaac. Elenco não é o problema. Não acho que seja, Alicia. O problema é que o Renato ontem, eu acho que ele foi um pouco medroso. Ele vai com os 3 zagueiros, e os 3 zagueiros foram bem até não irem mais, né? Até o Pedro entrar. E ele coloca menos gente no meio de campo, porque o que funcionou na Copa do Mundo eram os 3 zagueiros com 2 atacantes, porque os alas iam apoiando, e a função dos alas seria muito importante, né? Ele começou com o Guga, eu acho que o Samuel Xavier está também com algum problema físico, porque o ideal seria o Samuel Xavier. Então, eu acho que foi um erro de estratégia do Renato. Ia acabar 0-0, assim, se o Pedro não entra, ia acabar um 0-0 melancólico, né? Bem triste. Então, não sei, assim, eu acho que o Fluminense pode. Essas 2 derrotas não deveriam abalar, porque contra o Cruzeiro o Fluminense jogou muito bem. E contra o Flamengo, eu acho que teve um erro de avaliação do Renato que ele pode corrigir para o próximo, entendeu? A questão é que, do jeito que as coisas são, 2 derrotas seguidas abala. Abala, porque aí já começam a falar, crise, terceira derrota faz o quê? Aí começa a falar em substituir o Renato, que eu acho uma maluquice. Até ontem era o rei. E hoje, sabe, loucura, gente. Futebol é loucura. E o Renato tem razão de reclamar do calendário. Acho que todo mundo que reclama do calendário vai sempre ter razão, né? Porque é um calendário maluco. Mas o calendário, todo mundo no começo do ano assina lá e fala: ok, vamos nessa, esse é o calendário. Então, assim, e reclamar do calendário quando perde, é tipo reclamar do juiz quando perde, sabe? Eu quero pessoas que ganhem e reclamem. Não sei se vai estar tendo, né? Não vai Mas estar tendo. eu concordo com você, até porque, assim, dentro do que são os elencos de Flamengo e Fluminense, o Fluminense dá para dizer que estava melhor no jogo. Né? Especialmente se a gente olhar para o primeiro tempo, ninguém criou nada, foi ruim, né? Foi um deserto de ideias e ações ofensivas, mas o Fluminense estava dentro da sua proposta, que era se defender e buscar um contra-ataque. O Flamengo não. O Flamengo estava com a bola e ficava só tocando a bola de lado, né? Era uma sucessão de passe e caranguejo ali, não ia para frente, não acontecia nada. Então, teoricamente, o Fluminense estava conseguindo se manter dentro da sua proposta. E teve um pouco de, não vou chamar de azar, porque a entrada do Pedro não é azar, mas é isso, né? Não, um lance. O Fluminense não teve pouquinho. O Fábio trabalhou pouquíssimo no jogo, aliás, do Rossi também. Né? Então, não acho que o Fluminense foi mal. Mas é óbvio que o time vai estar cansado. É diferente, né, para responder a pergunta do Ricardo, né? Obrigada de novo pelo superchat. Ricardo está sempre aqui com a gente também. É óbvio que os times do Mundial vão estar mais cansados. E dos times que foram para o Mundial, o Fluminense talvez é o que tenha menos elenco, né? Menos, talvez assim, não quero dizer menos qualidade no elenco, mas não tem um elenco tão robusto quanto, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo tem. Né? Então,
eu acho que vai sentir mais, e é óbvio que os times que não foram para o Mundial vão estar mais descansados. Então, talvez tenha um custo mesmo ir para o Mundial, mas esse custo estava na conta, é o que você falou, amiga, né? Não dá para, eu fui para o Mundial e voltei cansado, então agora não posso ser É. cobrado.